Bom, eu tô usando uma coroa de 38 dentes e eu descobri que eu sou forte pra caramba e eu não vou deixar mais ninguém me ultrapassar na hora de fazer os meus pedais. Essa é uma afirmação completamente errada e eu vou te explicar nesse vídeo por quê. Se você quer saber mais sobre esse assunto de coroas de 32, 34, 36 ou 38 dentes, fica comigo até o final do vídeo. E desculpa, eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Calma que não é nenhum gancho para atrair gente para esse vídeo. Realmente eu venho utilizando uma coroa 38, mas eu vou explicar para vocês o porquê que eu comecei a ir dessa forma e o que eu quero dizer com tudo isso. Bom, vamos aos fatos então. Para a gente poder entender o porquê que eu falei isso, é importante que você assista esse vídeo inteiro, né? E claro, né? Compreenda todos os pontos. O mountain bike, depois que evoluiu, principalmente nas versões 1.12, né? Que é o que a gente mais utiliza hoje e é um universo padrão, a gente passou a ter menos opções de coroas dianteiras, porém com mais dentes. A gente não tem mais aquele pé de vela, então, com 3 coroas, né? Que eram 22, 34, 36, 22, 34, 44, passando então a utilizar somente uma. E aí a gente precisou pensar em fazer algumas alterações. Como utilizar a coroa 32, 34, 36 e até mesmo a 38. Agora, a gente entendeu que esse universo do ciclismo ele tende a ter algumas alterações, de acordo com a necessidade de cada ciclista. Vamos aos fatos então. Primeiro de tudo, quando a gente fala de uma coroa 32 dentes, a gente vai falar de uma praticidade para quem usa principalmente em regiões mais montanhosas, isso mesmo. Se você é um cara que mora talvez aí no interior de Minas Gerais, que mora na região da Serra aqui no Rio Grande do Sul, ou mesmo na região das serras de Santa Catarina, é muito provável que você utilize uma coroa 32 dentes. E isso é uma questão de adaptação ao tipo de terreno, galera. Claro que eu preciso levar em conta o nível do preparo físico do atleta e qual que é o seu objetivo principal com o ciclismo, né? Mas, via de regra, uma coroa com menos dentes, como uma 32 dentes, ela vai te entregar uma cadência mais redonda, para principalmente subidas. Por que eu estou falando isso? Como eu disse, né, quando a gente limita o número de marchas na dianteira, né, no pé de vela single coil, que vai te oferecer somente uma coroa, a gente tem que então usar desse número de dentes. Quando a gente usa então uma coroa 32 dentes, a gente está utilizando um range, um alcance que faz com que exista um bom escalonamento de marchas lá na traseira, nas marchas mais leves. Isso quer dizer que eu consigo então escalar melhor. Escalar no sentido de subir morros, né, de enfrentar subidas com mais facilidade. E também não só isso. É importante notar que quando a gente fala desse estilo de escalonamento, a gente fala de trocas de marchas que ficam mais justas, mais rápidas, mais agressivas. Isso quer dizer o quê? Traduzindo, a gente fala que quando a gente está utilizando, por exemplo, uma coroa 32 com um cassete 1050, 1052, 1051, a gente tem trocas mais justas que fazem mais sentido, principalmente em altas rotações, que são as rotações para subidas, né? Por isso, a coroa 32, ela é muito voltada para quem realmente busca um pouco mais de conforto, tranquilidade e enfrenta terrenos muito montanhosos, terrenos de muitas subidas. Já por isso, a coroa 34, que é o que vai ficar no meio do caminho entre as mais utilizadas no ciclismo, é realmente uma coroa bem média, né? Ela vai te oferecer essa possibilidade de escalar com bastante facilidade, mas, contrapartida dela, vai ser o fato de que ela utiliza um pouco mais de velocidade final, diferente da 32, que quando a gente utiliza então um cassete, de novo, né, 1051, por exemplo, quando a gente vai exercer acima de 30, 35 km por hora, a gente começa a girar bastante para poder fazer essa velocidade. Com a coroa 34, eu começo a compensar esse giro, essa rotação, esse RPM, fazendo com que eu consiga ter uma cadência mais baixa, principalmente em altas velocidades. Então a coroa 34 ela vai subir bem, vai ter um bom escalonamento para subidas ainda, e ela vai te entregar um pouco mais de velocidade final, ideal para regiões mais mistas, que vão te oferecer subidas, serras, morros, trechos um pouco mais íngremes, mas também muitos planos, muitos estradões. E aí você consegue ter um ganho mais específico. Aqui a gente fala de uma região como a região que eu moro, onde eu resido atualmente, né, litoral norte do Rio Grande do Sul. A gente tem então próximos daqui de onde eu estou bastante planos, bastante regiões que são basicamente retas, né? E logo a cerca de 20, 30, 40 km a gente começa a ter os morros e depois as serras. Então sim, ela é uma coroa que faz muito sentido para quem utiliza esse tipo de bike para esse uso mais misto, bike de estradão / subidas. Muito comumente, muitas bicicletas já saem de fábrica com a montagem OEM, né, montagem padrão, com a coroa 34, que notem,
é basicamente o que a gente chama de médio, né? Fica exatamente no meio do caminho. Tá, Cássio, mas então o que é a coroa 36 e para que ela serve? Antes de eu entrar nesse ponto, eu queria só apenas agradecer para os nossos membros, né, galera? Não sei se vocês sabem, mas nós também temos um programa de membros aqui na escola. Felizmente, isso me deixa muito feliz saber que o nosso canal cresceu tanto, né? São 4 anos aí produzindo vídeo para vocês, que a gente está com um volume de mensagens muito alto. Então, se você quiser fazer parte do canal de membros, nós temos os níveis, né? O nível iniciante ali, ele custa apenas R$ 1,99 por mês. E você tem uma prioridade nas respostas, você consegue acompanhar um pouco mais de perto o nosso trabalho. E eu também sei quem são essas pessoas, né? Que conseguem apoiar diretamente. Isso para mim é muito interessante. Quero agradecer em específico ao Daniel, o Davi e a Raquel, que são membros aí que estão há bastante tempo com nós e estão realmente, né, fazendo aí esse canal crescer cada vez mais e chegar cada vez mais longe. E se você quiser participar, né, do programa de membros, tá aí no cantinho, seja membro. Tem o programa para quem é ciclista iniciante e tá para o ciclista intermediário. Uma brincadeira que a gente fez aí com as palavras, né? Então fica aí o nosso agradecimento para os membros. Se você quiser participar, fica o convite também. Agora sim, a gente pode então entrar no assunto da coroa 36. O que isso quer dizer? Coroa 36, como eu disse, né, ela vai ser um pouco mais extrema na questão do uso, principalmente por questão de subidas. Notem, né? Quando a gente utiliza uma coroa com 36 dentes, isso afeta completamente o escalonamento do meu cassete, que é, por exemplo, o 1051, padrão Shimano, né? Ou mesmo um SRAM 1052, que aí a gente vai ter algumas mudanças. Mas aqui a gente vai muito mais para o espectro da velocidade final, pois afinal de contas 36 dentes com 10 lá na traseira faz com que a bike consiga exercer a velocidade final com mais tranquilidade. Isso quer dizer que eu tenho um RPM, uma cadência mais baixa, para poder exercer a mesma velocidade que eu teria com uma coroa 34. Traduzindo em miúdos, se eu estou a 40 km por hora com uma coroa 34, a minha cadência é mais alta, eu preciso girar mais vezes para chegar na mesma velocidade. Quando eu coloco uma coroa 36, que é maior, a minha cadência passa a ser mais baixa e eu consigo ter mais torque, eu consigo ter mais força com uma cadência menor, sem girar tanto, né? Se eu comparasse isso diretamente com uma coroa 32, o ciclista que utiliza uma coroa 32 para atingir os 40 km por hora utilizaria de uma cadência muito mais alta, o que geraria consequentemente um alto gasto de energia para poder chegar nesse nível. Por isso, uma coroa 36 vai fazer muito mais sentido para a velocidade final. Tá, mas aí se tu usa 36, tu não vai fazer escaladas? Não, na verdade não. Aí entra uma grande jogada que é muito individual. Se você é um ciclista que já busca um pouco mais de performance, se você é um ciclista que já tem um preparo físico um pouco melhor, ou mesmo se você quer explorar um pouco mais o seu cassete, talvez o 36 dentes faça muito sentido. Foi uma escolha que eu fiz há uns 2 anos atrás, ainda na época que eu utilizava uma Odd, né, a Agile Pro, e ela era uma bike de 2 velocidades com uma coroa 34. E eu sentia muita falta do uso do COG maior, né, a vovozona, né, aquele COG de 51 dentes que é no padrão da Shimano XT. Todas as subidas que eu fazia, como eu gosto de ter um pouco mais de torque, gosto de sentir a bike mais firme, eu não usava as marchas mais leves. Como é que eu solucionei esse problema? Botando uma coroa 36 dentes. Notem, né, as minhas subidas ficaram mais fáceis de serem realizadas e eu passei a explorar melhor o meu cassete utilizando uma coroa de 36 dentes. Isso significa que para mim, na minha condição, no meu uso, mesmo para regiões mais montanhosas, a bike com uma coroa 36 dentes fez muito sentido e, claro, né, elevou o nível do meu pedal. Na época, inclusive, né, eu ainda vinha competindo, hoje eu já não estou mais tão ligado nas competições. Na época eu estava correndo o campeonato por etapas, né, então fazia muito mais sentido estar bem preparado fisicamente e bem preparado com o equipamento também, mesmo pegando subidas mais íngremes, mesmo pegando trechos mais desafiadores em alguns momentos. O ganho que eu tinha era o fato de eu estar utilizando uma velocidade final maior com uma coroa 36 dentes, que foi uma escolha que fez muito sentido para mim naquela época. Por isso, né, amarrando esse ponto do 32, 34 e 36, a escolha ela é muito individual, ela é muito específica e também vai depender de onde você pedala, que tipo de terreno que você enfrenta e qual que é o seu objetivo. De nada adianta você ter uma coroa 32 se você anda numa região extremamente plana como o centro-oeste do Brasil, que não tem quase subidas, e você vai pegar muito estradão, e também de nada adiantaria você ter uma coroa 36 se você é um ciclista que não tem tanto tempo para treinar, vai pedalar, por exemplo, na região de serras do Brasil, né? Que o Brasil tem uma tipologia de muitas serras em muitos estados. Por isso,
essa escolha das coroas, ela é muito individual. Tá, mas Cássio, tu não falou que o gancho do vídeo era a coroa 38, tu não estava só utilizando de uma subterfúgio para poder atrair o pessoal para esse vídeo, para ficar até o final? Bom, na verdade não, né, galera? Desde que eu peguei a Caloi Aranita, que é a bike que eu tenho utilizado para treinos no gravel, eu tenho utilizado uma coroa 38 dentes. Notem, é uma bike 1x12 com o cassete 1051, Shimano SLX, mesmo padrão, né? Utilizando na dianteira uma coroa 38 dentes, que me serve muito bem para os meus treinos. Eu consigo escalar com bastante tranquilidade e consigo exercer a velocidade final. Mas notem, aqui entra o grande pulo do gato. Para mim exercer a mesma velocidade final que eu faço quando eu tenho pedais com um grupo, principalmente de ciclistas que andam com bike de estrada, eu peno um pouquinho. Isso é um fato. Quando eu ando com ciclistas que andam no ciclismo de estrada com a gravel, né? Duas coisas que eu faço. Primeiro, encher bem os pneus. Isso é uma coisa que me ajuda bastante. Mas o segundo ponto que eu já pude notar é que muitas vezes o ciclista que está puxando um pelotão na minha frente, ele vem utilizando uma coroa 52, 53 na dianteira e o meio do seu cassete, que passa a ter aí 12 velocidades, mas com um escalonamento muito menor, que vem a ser 11.32, 11.36, de acordo, né, com o tipo de equipamento que ele usa. Já eu, né, por estar utilizando um GRX de 1x12 velocidades, estou utilizando muito mais o final do meu cassete, muito mais os cogs menores, do que o ciclista que está puxando uma velocidade constante. E claro que aí sim, né, entra uma questão de watt-força, e aí entra num outro aspecto que não é assunto para esse vídeo, é um assunto um pouco mais amplo, um pouco mais complexo, que daí envolve termos mais técnicos, mas o que eu quero dizer em resumo é o seguinte: eu venho utilizando uma coroa 32 e isso não me faz de maneira alguma mais forte ou mais fraco do que ninguém. Faz sentido para o meu uso e, claro, é algo que funciona muito bem para mim, para o meu tipo de pedal. Se você usa uma coroa 32, perfeito. Se você já prefere usar uma 34, ótimo. E se o seu uso é para uma 36, tá tudo bem. Lembrem sempre que várias pessoas vão ter vários tipos de uso para vários tipos de equipamento. Não existe algo padrão. E o ciclismo, pessoal, o ciclismo é muito amplo e muito completo. Por isso, tem espaço para todo mundo. Não importa se você usa 32 ou 38. Vai de acordo com o seu uso e o importante é ser feliz e pedalar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se chegou até aqui, eu acredito que esse vídeo vale o seu like, vale a sua inscrição. É um assunto bem polêmico, eu sei disso, mas é um assunto que a gente precisa assim conversar, precisa assim debater, porque eu acredito que o ciclismo é um espaço para todo mundo, né? Não é um espaço onde a gente tem que ter limitações. Limitações a gente deixa para outras áreas, né? Ciclismo eu acho que é um esporte que tem que ser, sim, muito inclusivo. Queria saber a opinião de vocês a respeito desse assunto, então deixe aqui nos comentários, que é muito importante para mim também. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado desse conteúdo. O material de hoje era isso. Valeu, galera, e até uma próxima.